Boa tarde, boa noite, bom dia para os queridos alunos e também colegas que estão nos seguindo aqui nesse canal. Nós voltamos para conversar agora sobre um outro artigo, o artigo da aluna Marcione, que também trabalha com a gente no grupo de pesquisa do UniGoiás. É uma aluna que defendeu agora o TCC com, nota 10, uma excelente apresentação. E a Marcione, ela traz uma pesquisa muito interessante. Ela fala sobre o descabimento do mandato de segurança contra atos abusivos da Enel. Lembrando que o descabimento, ela põe entre parênteses a expressão des. Por quê? Porque é justamente isso que ela vai questionar no trabalho dela. É um trabalho que tem como embasamento o estudo do processo constitucional no quesito controle de constitucionalidade difuso, do mandato de segurança como remédio constitucional, em defesa de interesse líquido e certo, e os contratos, né, de prestação de serviço, eles têm esse interesse constatado dentro do contexto líquido, direito líquido e certo. E a aluna, ela fez um trabalho, uma pesquisa brilhante, trazendo conceitos sobre esse remédio constitucional, mandado de segurança. Ela trouxe, obviamente, né, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 69, inciso 70, mas ela também agregou situações que até o professor Sandro daqui um pouquinho vai falar, da inaplicabilidade do remédio constitucional no quesito das situações que envolvem atos administrativos do Poder Executivo. Essa situação é polêmica, ainda está em discussão, embora tenha sido apresentado até no trabalho uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, recente, que ela mencionou no trabalho dela. Depois eu gostaria até que o professor Sandro, como promotor de justiça, que é um dos autores também do mandato de segurança, o MP, ele é um dos propositores, tem legitimidade ativa para propor, ele vai conversar com os senhores, trazendo um pouco dessa vivência prática, mas é interessante a jurisprudência que a aluna trata, porque nessa jurisprudência ela vem discutir uma situação em que houve uma divergência de votos no STF, um ministro, ele acatou o cabimento do mandato de segurança contra atos, né, de gestão pública, e os outros ministros não. Então, o trabalho dela tem essa polêmica, tem essa visão atual e ainda contraditória, e ela se apoiou no voto do ministro em prol desse sentido. Eu estou procurando aqui, mas eu vou deixar o professor Sandro falar sobre essa dualidade do STF, e eu queria só comentar com vocês que esse trabalho da Marcione foi difícil da gente orientar, por quê? Porque também tem um viés não só do direito administrativo, nas questões que envolvem o poder executivo, né, que possibilitam, né, em contrato de parceria com instituições transnacionais como a Enel, a possibilidade de administração delegada, de administração em parceria, né, com as entidades públicas, no âmbito do governo do estado de Goiás, por exemplo, que foi o foco do trabalho dela. Mas a gente teve que cortar parte do trabalho dela para não chegar na seara das questões que envolvem o direito internacional, porque isso também é um conhecimento que chama o contrato administrativo internacional, o direito internacional comparado. Então, isso ela vai desenvolver um outro artigo, numa outra oportunidade, espero que nós tenhamos condições de discutir, mas esse artigo do descabimento do mandato de segurança em relação a contratos que envolvem a Enel, nós focamos mais na fonte do direito, direito constitucional, contrato administrativo, legislações próprias, a lei própria do mandato de segurança, e também questões que envolvem a situação jurídica atual, as interpretações, né, da constitucionalidade do mandado de segurança no âmbito do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi objeto de discussão e trouxe essa dualidade do descabimento ou não do mandato de segurança em se tratando
da situação em que ela agrega. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Sandro, para ele falar dessa ADIM, para ele falar dessa situação que o MP também pode, no mandado de segurança, ser, né, Ministério Público, MP, pode atuar como sujeito ativo, e o ponto de vista dele como examinador, né, do trabalho da Marcione no nosso grupo de pesquisa. Professor Sandro, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Esse trabalho da Marcione, ele é muito bom. A pesquisa foi longa e ela tem um poder de escrita muito grande que a gente teve que cortar, como a professora Débora disse. E a discussão, ela diz respeito, no primeiro momento, a uma pessoa que ela mora num imóvel, não paga a luz desse imóvel, fica em débito, e esse imóvel fica ali com uma dívida. Depois vem um outro consumidor, uma outra pessoa morar nesse imóvel, esse imóvel tem a dívida antiga, e aí a concessionária de serviço público, ela diz, não, tem que pagar a dívida anterior para poder fazer essa religação. E aí no trabalho há uma crítica, porque se trata de um meio indireto de cobrança de dívidas, que isso, em tese, né, de acordo com a pesquisa, não é devido. Se a obrigação de pagamento de energia elétrica é um contrato pessoal e não é uma obrigação próprio terreno, o que é obrigação próprio terreno? Obrigação próprio terreno é uma obrigação do imóvel. Por exemplo, se um imóvel tem ali uma hipoteca e eu vendo esse imóvel, a hipoteca fica gravada ali e o adquirente, ele tem que dar ciência a ele, mas aquela obrigação é do imóvel. Um dano ambiental também é uma obrigação próprio terreno, que é uma obrigação do imóvel. Por exemplo, ó, se eu tenho uma fazenda e tem um dano ambiental lá. Se eu vender essa fazenda, o novo proprietário tem que resolver esse dano ambiental. São obrigações próprio terreno, obrigações do imóvel. Mas a dívida por energia elétrica, ela não é uma obrigação do imóvel, ela não é uma obrigação próprio terreno. É uma obrigação contratual, pessoal, do consumidor que está morando naquele imóvel, celebra. Ele saiu, não pagou, vai cobrar dele, vai entrar com uma execução contra ele. E aí, o que a concessionária estava fazendo? Não, eu não vou ligar agora para você, novo consumidor, porque tem uma dívida do anterior inquilino, anterior morador do imóvel. E aí, veja só, uma relação bem semelhante, para todo mundo ficar bem fácil, né? É a operadora de TV a cabo, por exemplo. Ó, você tem lá sua Sky, sua NET, e você muda para um imóvel. Se o antigo morador não pagou, não tem nada a ver. A NET, a Sky, a Oi Fibra, qual que for, né? Velox, vai cobrar dele. Entrou na sua casa, é um novo contrato com você, e você vai ter aquele serviço ali. Então, o início da pesquisa foi sobre isso, né? Essa obrigação indevida que gerou um mandado de segurança. E aí, no mandado de segurança, começou a ter uma discussão lateral, uma discussão que não é do mérito da discussão propriamente dita, mas sobre a legitimidade, sobre a possibilidade de se ajuizar um mandado de segurança contra um ato de um gestor de uma concessionária. E aí foi a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? O mandado de segurança ele só é cabível contra atos de gestores públicos, né, por autoridades, atos ilegais, com abuso de autoridade, né, com ilegalidade, cometido por servidores que sejam direitos líquidos e certos. E aí, dentro dessa perspectiva, dessa discussão, esse ato, que seria um ato jurídico determinado por um concessionário de um serviço público, acabou prevalecendo o entendimento que se trata de um ato de gestão. E atos de gestão não cabem, contra meros atos de gestão, não cabem mandado de segurança. Mas o trabalho traz uma crítica muito boa. Por quê?
ao fim e ao cabo, todo ato é um ato de gestão. Ao fim e ao cabo, todo ato é um ato de gestão. E quando uma concessionária de serviço público vai lá e corta e não entrega a luz, ali há um atributo que é o da autoexecutoriedade, que é típico do poder de império do Estado. Ela traz essa situação e também a questão do ato de império e a questão do direito à energia elétrica, né, está inserido nesse momento, nessa quadra da evolução social, como um direito fundamental. Então, por se tratar de um direito fundamental, por estar envolvido ali um ato de império, que não é propriamente dito um ato de gestão, ela discorda, e ela fica com o voto do ministro Marco Aurélio, que entende cabível o mandado de segurança, né? Então, o trabalho dela traz essa discussão, é um trabalho muito rico, muito bom, aprofunda na juridicidade do problema, e aí, né, deu muito trabalho, foram muitas discussões, ela fez a pesquisa, ela analisou, né, a jurisprudência, ela analisou a doutrina, ela chegou até, né, a pensar em trazer postulados do direito internacional, porque, no caso, a concessionária do serviço público aqui no estado de Goiás, ela é uma empresa que é da Itália, né, que é de fora do Brasil, é direito internacional. Então, como uma empresa vem, né, ela surgiu essa possibilidade, mas o trabalho ia ficar muito grande, houve um recorte para ficar mais especificamente no cabimento ou descabimento do mandado de segurança contra os atos de império da concessionária. E a ADI que a gente trouxe para ela pesquisar foi a ADI 4296, onde houve a constitucionalidade do artigo 1º e 2º mandato, de acordo com o ministro relator, que foi o Marco Aurélio. Depois foi voto vencido, né, professor Sandro? Exatamente. O ministro redator do acordo, Alexandre de Moraes, e o voto vencido é o Marco Aurélio. Isso, Marco Aurélio, isso. O Marco Aurélio, voto vencido, que tem ali uma interpretação que privilegia a sociedade em detrimento do concessionário do serviço público. Já a interpretação do ministro do voto vencedor, ela já favorece o concessionário, a empresa concessionária, em detrimento do consumidor. É a famosa dualidade que existe entre princípios constitucionais, né? É o que a gente chama de princípio da proporcionalidade, né? Um sempre sobre o outro, né? E para ilustrar, semana passada nós tivemos um julgamento no STJ que disse que as doenças que não estiverem no rol da ANS não precisam ser objeto de tutela pelos planos de saúde, né? Sim. E aí, mais uma vez, é uma decisão que ela vai mais ao encontro dos interesses das prestadoras de serviço, das prestadoras de plano de saúde, e vai de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro aos interesses dos consumidores de planos de serviço de saúde. Né? E é nesse então, ponto que eu queria passar a bola, né, professora Ludmila, também. Não, eu estou aqui observando o Sandro falar, falando, nossa, o Sandro está falando coisas que eu gostaria de dizer também que o Sandro disse, eu vou só reforçar alguns aspectos. Mas o trabalho da Marcione, e eu tinha falado isso para ela no dia da defesa dela, né? Ela traz aspectos que são, pelo menos 3 aspectos que eu considero extremamente relevantes. Isso que o Sandro estava comentando, a questão de tratar o direito à energia elétrica como um direito fundamental, como um direito social, né? Isso vai ao encontro, né? Daquele juramento que todo aluno faz quando termina o curso de Direito, né? Para que serve o direito? Para garantia da justiça social, né? Então, faz esse juramento, mas na hora de executá-lo na prática, há uma desproporção, né? Entre prática e teoria ali, que a gente consegue perceber. Então, quando a Marcione trata o direito ao acesso à energia elétrica como um direito fundamental, um direito social,
hoje, né, eu acho que ela está certa, eu considero que ela está certa, é um direito social mesmo, se a gente considera contexto da pandemia, se a gente considera o uso que a gente faz hoje de internet, dos meios mesmo que a gente precisa para garantir a nossa subsistência, a energia elétrica, ela é fundamental mesmo, então ela está correta no que ela está dizendo, na argumentação que ela faz, tá? E a não garantia desse direito social é uma quebra da lógica da própria existência do direito, né? Tipo, para que ele serve? Quando eu não garanto os direitos sociais, eu estou quebrando vamos dizer, a promessa social do direito também. Então, um Estado que é um Estado democrático de direito está quebrando a ideia do Estado de direito, né? E quebrando também a democracia, se a gente entende a democracia no sentido mais amplo do termo. Então, não garantir o direito à energia elétrica, assim como não garantir, como o Sandro estava falando, o direito à saúde, quando a gente estabelece que alguns exames não podem ser feitos e outros podem. Só um exemplo, né, do que o Sandro estava comentando, e eu vou para o segundo ponto do trabalho dela. Quando a gente fala do direito à saúde, por exemplo, a gente está falando de exames como, por exemplo, a detecção de tuberculose. Ela é pouco feita hoje no Brasil, né? Os exames relacionados à tuberculose, eles são pouco feitos porque não é uma doença tão comum mais no Brasil. Mas só para vocês terem ideia, a gente tem, dentro dos planos de saúde, um exame para tuberculose, que é o mais usado hoje em dia, que ele está custando algo de R$ 570, e pouquíssimos planos de saúde cobrem. E tem um que é feito pelo SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que ele é praticamente zero, você não paga nada por ele, não só porque está no SUS, mas porque ele realmente é um custo muito baixo, né? Esse, por exemplo, já não está sendo feito mais em lugar nenhum, só o SUS faz. Por quê? Porque ele não gera renda para os planos de saúde, então não se faz mais ele. E aí se obriga a pessoa que não quer ir pelo SUS, que é mais demorado, a ir pelos planos de saúde, você paga R$ 570 por um direito que você tem constitucionalmente reconhecido, que é o direito à saúde. Então, só para a gente ver como é que essa briga é uma briga feia. Então, a Marcione, ela toca nesse assunto quando ela fala da energia elétrica como um direito social, que é um ponto importantíssimo. Outro ponto importante do trabalho dela, que vai ficar para um próximo, né? Que a gente já falou que vai ficar para um próximo, é a questão do direito internacional público, porque esse contrato da Enel ele está regido pelo direito internacional público. E como é que isso é trazido para o Brasil? O Brasil ele é um país que ele se adequa a esses, vamos dizer, contratos de direito internacional público, e eles ganham força de direito constitucional também no nosso direito. Então, para vocês verem a problemática que isso traz. E um terceiro ponto que eu acho que vale a pena a gente reforçar do trabalho dela é porque ela faz um trabalho muito bom em termos de pesquisa documental. Ela traz essa questão da pesquisa documental dela é muito importante, porque ela não só lê os documentos, ela não só segue a decisão ao longo de todo o processo, mas ela faz uma análise desses documentos, que isso falta muito nos nossos trabalhos científicos. Essa ideia de que a gente precisa fazer uma pesquisa nos documentos, naquilo que, não só na legislação, que também é um documento, mas em como essa legislação ela é aplicada na nossa prática. Como é que isso chega no STF, como é que isso vai chegar nos diferentes fóruns e como é que vão ser tomadas as decisões. Isso também é documento. E muitas vezes a gente se perde nesse processo, analisa só a lei ou analisa ou pega só os livros e esquece que há todo um procedimento de execução prática dessa lei, que funciona como documentação também para a gente. Então, eu considero que o trabalho dela, além de ser muito bem escrito, porque ela, né, a gente não comentou, mas ela é da área da filosofia, então ela já formou em filosofia, então ela escreve muito bem, mas ele também é um ganho para a gente, porque ele vai levantando uma série de pontos que a gente pode abordar depois, e mesmo abordados no trabalho dela, que são extremamente válidos para a pesquisa no direito, e sim, principalmente para o direito como uma esfera da sociedade, como uma esfera do conhecimento que tem obrigações para com a sociedade, que às vezes isso se perde meio no processo até da própria dinâmica do direito. Acho que são esses 3 pontos que eu considero que são extremamente relevantes do trabalho dela. É excelente, professora Ludmila. E assim, é algo que a gente sempre bate na tecla com os nossos alunos, né? Que nós trabalhamos com fontes do direito e a lei é a fonte imediata, é a primeira fonte. Então, como Miguel Reale traz no seu livro de Introdução ao Estudo de Direito, e a gente trabalha isso muito em sala de aula, na graduação, reforça na pós-graduação, nós não temos só a lei como fonte do direito. Nós temos também as fontes secundárias ou fontes imediatas, que são a analogia,
inclusive entre os próprios ramos do direito, direito civil, direito constitucional, direito internacional, e analogia com outras ciências, como filosofia, sociologia, antropologia, a ciência política, e além da analogia, nós temos também a equidade, que é algo muito próximo, né, do estudo do poder judiciário no contexto constitucional. A força jurisprudencial vem da equidade também, o poder-dever de dizer e interpretar o direito próprio do poder judiciário, a questão dos julgados, das jurisprudências, né, correlacionada à questão da fonte imediata do direito e equidade, as doutrinas, por óbvio, que são, né, explicações de pesquisadores que se aprofundam, né, nas searas do direito, e os princípios gerais do direito, que é essa relação que a gente trata com o social, com o que está na cultura, com o que está na ética, da nossa vivência como sociedade brasileira. Então, o trabalho da Marcione é muito rico nesse sentido. Eu agradeço demais a participação dos colegas na orientação desse trabalho, na discussão desse trabalho. Vou passar a palavra para o professor Sandro para ele finalizar, e fica aí o nosso abraço e até uma próxima oportunidade, pessoal. Obrigado, professora Débora, professor Ludmila. É sempre um prazer estar aí com vocês. Acabou de sofrer um acidente ali, um dos meus mais novos. Tá escutando? Corre lá, professor Sandro. Né? Ludmila faz encerramento aqui. Mas a gente se encontra no próximo. Não deixem de ler o trabalho da Marcione, que é um ótimo, que é muito interessante. E um grande abraço a todos. Um abração. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.